Este programa é uma produção independente e o conteúdo é de responsabilidade exclusiva de seus realizadores. A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês em mais uma manhã para falarmos um pouco, então, de família, né? A questão da família e seus desafios. Convido, então, vocês para participarem com a gente desse tema hoje, com o Fred e o Fernando, que vão falar para nós um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Então, acompanhem com a gente no nosso programa Seara Espírita. Mas convido vocês neste momento para fazermos uma prece, né? A nossa prece inicial, para elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, para que possamos, neste momento, serenando nossos corações, rogar o amparo do mais alto sobre nossas vidas, rogar o amparo para que possamos tomar as melhores decisões no nosso dia a dia, para que tenhamos coragem para enfrentar os desafios, para que consigamos a cada dia sermos um pouco melhores, vencendo as nossas imperfeições morais, nos fortalecendo espiritualmente, caminhando rumo ao Pai. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, por todo o auxílio na nossa existência, e sabemos que o Senhor olha por nós, ampara-nos nas dificuldades e nos fortalece a cada dia. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar nosso bate-papo hoje com o Fernando e o Fred. Hoje nós vamos falar sobre família e perdão. E família é um tema sempre tão oportuno, tão importante nas nossas vidas, né? Quem de nós não tem os seus desafios em família, as dificuldades a serem enfrentadas? E nada mais justo do que falarmos então um pouquinho mais sobre a família e a importância de nós trabalharmos o perdão no lar, né? Afinal de contas, esses desafios, essa convivência, muitas vezes nos leva a situações de conflito que necessitam ser superadas. Então, para a gente começar, eu gostaria de começar hoje com o Fernando. Fernando, o cristianismo nos traz uma ideia de família universal, né? Ou seja, daquela ideia que todos nós somos irmãos, né? No mundo inteiro, entre encarnados e desencarnados ainda, inclusive, né? Como que nós podemos entender isso? Um bom dia para você, Fernando. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, eu convido agora o ouvinte, nós aqui, a fazermos um exercício, né? Essa família universal a gente a invoca, mesmo que automaticamente, através do Pai Nosso. Sim. É na oração dominical que Jesus, ao ensinar sobre a nossa origem, nos nivela a todos na posição de filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos. Uhum. A gente fala mecanicamente o Pai Nosso, né? E sem querer nós estamos reconhecendo a filiação e uma fraternidade além das nossas fronteiras. Mas reconhecer isso de fato exige ainda um pouquinho de observação, porque a gente ainda é muito egoísta. A gente ainda vive muito no nosso mundo, né? E tema mais atual do que o coronavírus não há. Verdade. Né? Esse é o tema da hora. Então, há bem pouco tempo atrás, eu faço meia-culpa aqui. Estávamos quase todos nós na frente do computador para saber se havia chegado perto do Brasil ou não, e dando graças que ainda estava lá na China. Com coisa que os chineses são marcianos, né? São estranhos. E da minha parte, por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem fazer qualquer oração pela China, até perceber isso, me tocar. Você vê como a gente ainda é egoísta. Até que um dia vai para a Itália, pega um avião e desembarca aqui bem rapidinho. Né? É porque a gente ainda tem essa dificuldade de perceber que essa terra linda e maravilhosa, essa bola azul que flutua pelo espaço, é uma estrela muito pequena.
iluminada por outra estrela de quinta grandeza, que é o Sol, pequenininho, numa galáxia minúscula entre bilhões de trilhões de estrelas e o universo a se estender pelo infinito. Quer dizer, Melissa, o nosso planeta não é mais do que um pequeno cômodo de uma pequena casa. E se um irmão seu lá na África, lá na China, adoece, gripa, qual que é a possibilidade de você que está nesse mesmo cômodo adoecer também? Então é isso que Jesus vem trazer para nós, essa ideia da fraternidade universal. Emmanuel nos diz que os soluços de um hemisfério repercutem no outro. E a gente está tendo a oportunidade de observar com o coronavírus como estamos todos conectados e que a saúde de um depende da saúde do outro. Mas Jesus vai além. Nós temos também o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, e ele se alterna no tempo e no espaço, e eu vou convidar o leitor, o nosso ouvinte aqui, para fazer essa viagem junto comigo. E no final vai ter uma lição preciosa. No início do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, fala-se de um homem que estava com a mão atrofiada. E era dia de sábado, dia proibido de se fazer qualquer coisa, era o dia do culto externo. Não se podia curar, não se podia fazer nada a não ser adorar a Deus. E Jesus estava cercado de pessoas, inclusive os fariseus, que representavam o movimento religioso, e os herodianos, que representavam o movimento político. E vendo aquele homem com a mão atrofiada e que a multidão o observava, Jesus pergunta: é permitido fazer o bem no sábado? E o pessoal fica desconcertado, porque não podia fazer nada, nem o bem. E Jesus, muito inteligentemente, como sempre, pergunta: e o mal, eu posso fazer? E vai lá e cura a mão daquele enfermo. Porque se você não faz o bem, você faz o mal. E nisso, na hora, os fariseus ficam loucos, acham que aquele homem quer tomar a população para si, quer ser o novo Messias, né? O pop do movimento religioso da época. Os herodianos também, porque julgavam Jesus um agitador político. E aí a gente está falando de parentela, eu te pergunto, será que nesse momento os fariseus e os herodianos eram parentes de Jesus? E a história continua, Jesus se retira dali porque queriam tomar posse dele. Queriam colocar as mãos nele para ser julgado e condenado. E ainda não era o momento, e sai com os seus 12 apóstolos, é o que o capítulo diz. Nenhum desses 12 apóstolos, irmão de Jesus, de sangue. Nenhum deles é irmão. E nisso os irmãos de Jesus, de sangue, filhos de Maria, estava no capítulo 3, ficam sabendo do acontecido e começam. Mãe, esse Jesus está doido. Ele está afrontando os fariseus, está jogando o nome da família na lama, está fazendo um pouco da gente, mãe. Ele devia estar aqui na marcenaria, lutando com a gente aqui. E olha o que ele está fazendo, bancando o Messias. E Maria começa a ficar desesperada. E diz no capítulo 3, saem eles, Maria e os irmãos de Jesus, à procura de Jesus para também tomar posse dele, porque julgavam que ele estava louco por fazer o bem. Julgavam que ele estava louco por fazer o bem e saem à caça de Jesus. E nisso o tempo passa e a história situa Jesus em uma casa cercado de pessoas que estavam compartilhando com ele, e chega até Maria, até o portão da casa com os irmãos e estranhamente não conseguem entrar. Não conseguem entrar. Parece que carece uma certa sintonia para entrarem naquela casa. E um dos que estavam ali assustados viram para Jesus e dizem: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá dentro e te procuram. E Jesus sabia bem o que eles queriam fazer: tomar a posse. E Jesus, com aqueles olhos, aquele cabelo, aquela paz crística que eu fico aqui imaginando, olha para os lados e nos dá uma lição preciosa, que a princípio se situa numa moral estranha, que até hoje a gente tem dificuldade de compreender. Ele pergunta: meus irmãos? Minha mãe? Quem são? Onde estão? Pois meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que curam aos sábados. São aqueles que não perseguem porque fazem o bem. Então Jesus nos dá um ensinamento primoroso.
Ele está nos situando que existe uma família muito além dos laços de sangue. Os laços sanguíneos são importantes, mas existe uma família além disso. E esse ensinamento para a gente precisa ser tão meditado e refletido que ele é repetido quando Jesus é crucificado. Nos momentos finais de Jesus, ele vira para Maria, sua mãe, olha para João, o evangelista, o apóstolo, que não tinha qualquer laço de sangue com Jesus. João, que não era filho do ventre de Maria, tinha pai e mãe, o pai de João era Zebedeu, e fala para Maria: mulher, eis o teu filho. Crucificado, naquele sofrimento, e vira para João evangelista: filho, eis a tua mãe. E daquele momento em diante, Maria passa a viver com João até os fins dos seus dias. Nenhum com os filhos do ventre, mas com o filho do coração, aquele que já vibrava como ela. Então, essa ideia da fraternidade, da parentela nossa, que vai muito além dos laços sanguíneos, precisa ser muito refletida ainda. E eu gostaria que o Fred falasse um pouquinho para a gente, então, aproveitando esse gancho, né, do Fernando. Afinal, Fred, né, o que é essa família espiritual? Bom dia, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Jesus sempre, né, utilizava, né, todos os meios que se apresentavam, né, durante a caminhada dele para trazer ensinamentos. Ele não, né, como o Fernando disse, moral estranha, é porque ele não negou, né, a Maria e os irmãos dele. Se ele tivesse negado, ele estaria indo contra o que ele ensina. Ele só utilizou daquele momento para passar o ensinamento. E após isso, todo o evangelho, a gente confirma que ele nunca negou Maria, nunca negou os irmãos dele, como nunca negou ninguém, né? Auxilia ninguém. Então ele utilizou justamente para mostrar, né, e traçar uma diferença entre a família espiritual e a família corporal. E se alguém quiser também aprofundar um pouquinho mais, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem... Aí é um texto um pouquinho maior, vai explicar mais minuciosamente tudo, essa moral que Jesus vem nos trazer, especificamente sobre esse trechinho do Evangelho. Então vamos lá, né? O que é família corporal? Essa é mais fácil da gente entender. É o que está hoje conosco, né? Embora a gente fale muito da família sanguínea, né? Consanguínea, são os nossos irmãos, aqueles que, vamos dizer assim, compartilham o mesmo sangue que o nosso, embora isso é meio estranho e é muito, né, ligado à nossa materialidade, né? Mas há também aqueles que a gente, no direito, fala de parente por afinidade, né? Aquele que a gente elege para a nossa família, né? São os nossos esposos, nosso marido, então também fazem parte da nossa família. E aí, para nós espíritas, não há nenhum julgamento de família. Qualquer modelo de família, seja ele o tradicional, né, vamos dizer assim, que é o homem e a mulher, mas qualquer outra forma de família é família, né? Então todos aqueles que se juntam consanguinamente ou por afinidade formam um núcleo familiar corpóreo. Agora, o espiritual é o mesmo, né? Então, se todo mundo aqui vai desencarnar, logicamente, vai estar a mesma família do lado de lá. Se a gente pensar em um pensamento curto, a gente vai ver que não, né? Se a gente, como os espíritos nos trazem, se junta por afinidade, a gente vai ver que da família não é todo mundo que tem a mesma afinidade que a gente, né? Tem pessoas que a gente, vamos dizer assim, quer passar logo a encarnação para viver livre. Embora seja um erro também. Mas a gente ainda traz muito isso, né? Traz essa ideia e que às vezes a gente pode colaborar como espíritas, que as dificuldades, né? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas não vou puxar muito ainda. Que as dificuldades são, então se eu aguentar o parente essa vida, na próxima eu tô livre dele. Não é bem assim, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Mas é isso, então a família corporal é essa que a gente tem, mas a família espiritual vai refletir numa que é a nossa afinidade. Em espíritos que estão próximos a nós, pelos mesmos gostos, pela mesma vontade de evoluir. Não que eles estejam no mesmo nível. Então pode estar na mesma família espiritual um espírito mais evoluído ou menos evoluído. Mas eles criaram esse laço de amor, esse laço de afinidade, tanto lá quanto aqui na Terra. Então eles resolveram participar com o outro nessa jornada de evolução
que todos nós nos empenhamos a evoluir, a tornar anjos, né? A atingir a angelitude. Então, um ajudando o outro, nesse laço que vai cada vez mais se aproximando e cada vez mais com mais pessoas que a gente vai colocando ao nosso redor. Então, o nosso objetivo, né, como espíritos, é transformar essa família espiritual na família universal, né? Estender, né, a todos, como Jesus, a todos nós nesse planeta, o mesmo nível de amor que a gente dá àquelas pessoas que são mais afins de nós, né? Tem a mesma semelhança. E agora interessante dentro do que você fala, Fred, dessa ideia, né, de nós conseguirmos expandir para a família universal, que é a proposta do Cristo, mas muitas vezes as pessoas chegam até nós, né, ou então as pessoas comentam quando a gente fala dessa questão da família universal, ou da família espiritual, como o Fred colocou também da questão da afinidade, que isso romperia os laços familiares. Ou seja, como é que eu vou chegar lá no plano espiritual? A minha mãe não é mais minha mãe, a minha mãe é meu irmão, ou vai ser meu futuro irmão na próxima, né? E aí, Fernando, eu gostaria de fazer a pergunta para você nesse sentido, né? Esse conceito da família espiritual tão abrangente, né? Ele não enfraqueceria os laços de respeito da família material? Então vamos lá. Os espíritos nos ensinam que a única família, o laço duradouro, é o laço da simpatia, das intenções, né? Da energia, dos propósitos. A família espiritual, não temos dúvida, não sofre destruição alguma com a reencarnação, e pelo contrário, ela é reforçada. Agora, a gente tem que ter a ideia sempre, embora a gente divida em espiritual e corporal, de que família somos todos nós. Nós todos já somos uma família. Agora, é a afinidade de propósitos que vai indicar a nossa familiaridade, a nossa proximidade. Isso é uma lei de atração, né? É uma lei que nos atrai. Agora, é o que o Fred disse, embora às vezes em níveis evolutivos diferentes, também tem o amor. Às vezes você não está com a mesma sintonia de intenções, mas existe o amor. E Deus jamais permite que os corações que se amam se separem. Agora, os laços sanguíneos são tão precários quanto a própria carne. O meu sobrenome, o meu DNA físico, o meu sangue, esse corpo, ele vai ser entregue ao túmulo. O que vai ser depois eu não sei. E quantos outros nomes, outros corpos, outros DNAs físicos eu tive. Nenhum deles estão aqui comigo agora, a não ser no meu sentimento, no meu coração. Essa multidão que habita em nós, né? Agora, se vai reforçar ou não, Melissa, isso depende do propósito de cada um. Nós reencarnamos com espíritos diferentes, nós vamos ver isso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter nada a ver com eles depois. Esse laço de amor a gente constrói aqui no caminho. Então depende muito do nosso propósito, de estarmos abertos a essa proposta do Cristo. Reencarnamos com os diferentes para que os diferentes sejam da nossa parentela espiritual também. Essa é a construção que a gente tem que fazer no dia a dia, né? E é um desafio, né? E aí, Fred, vamos apimentar mais a situação, né? Porque se a gente já está falando de família espiritual, família consanguínea, e já tem a dificuldade, às vezes, da gente entender isso e coordenar isso tudo, aí eu te pergunto, e os animais? Os animais fazem parte da nossa família? É uma pergunta complicada. Mas antes, a gente só voltar um pouquinho. É porque a gente falou, né, muito que a família consanguínea, né, acaba que não tem tanta importância com a reencarnação, a gente vai perdendo esses laços. Mas ela, para nós, no nosso estágio, ainda é necessário, né? Justamente porque a família é um local que nos facilita a conviver um com o outro e a tirar essas diferenças, né? Muitas vezes uma diferença com o espírito que perdura por várias encarnações, um dos meios que a espiritualidade vê de tentar dar um jeito, ver, agora tem que ir, os dois têm que se juntar, nem que seja na marra. Essa na marra é a família consanguínea, porque ainda há um respeito necessário pela família consanguínea, embora a gente extrapole em alguns pontos, né? Isso é necessário porque se não fosse esses laços consanguíneos, a gente ia fazer muita besteira, né? Com o nosso irmão, que às vezes a gente não compreende, com os nossos pais, com os nossos filhos. Se não fosse esse laço que ainda nos une pelo sangue, a gente, por vezes, cometeria um desatino
como a gente vê algumas vezes que ainda acontece, né? Um pai, né, praticando uma violência com o filho e vice-versa, com os irmãos. Então ainda é necessário que a gente tenha. Só que a gente não quer destruir esse respeito, a gente quer ampliar. Porque não é só no sangue que a gente tem que ter respeito, e sim com todos. E aí a gente vai para os animais, né? Para ficar mais fácil, a gente vai nesses 3 conceitos que a gente já apresentou, né? Do universal, do espiritual e do carnal. Do corporal Mais fácil. é o mais fácil, né? Que a gente já tem aí os nossos animaizinhos, então a gente já entende que ele é da nossa família, né? Então, aquele animalzinho que está conosco, aquele animal doméstico, a gente já desenvolve afeição. Já nos traz como o nosso filho, né? A gente brinca, meu filhinho, o meu netinho. Então, já tem essa proximidade. Então, é lógico que ele faz parte da nossa família corporal. Né? Se a gente tem afeição e afinidade com ele, faz parte da nossa família corporal. A nossa família universal também é simples, né? Então, todos são filhos de Deus, e aí não só os homens, mas todas as criaturas, eles também fazem parte da nossa família universal. E aí no Consolador, Emmanuel responde, né? Como interpretar nosso parentesco com os animais? E aí ele fala, né? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal, como por nossa vez alcançaremos no ecoar dos milênios a situação de angelitude. Então, Emmanuel traz para nós que eles também, como nós, são seres em evolução. Eles ainda irmãos mais novos, né? Que chegarão ao reino nominal, a nós, assim como nós chegaremos à angelitude. Então, e nisso há um ensinamento importante, né? Porque se nós rogamos aos anjos o amparo, igualmente por nossa vez, temos que amparar nossos irmãos menores, que são os animais. É verdade. E você tocou nesse ponto importante do respeito, né, Fred, do auxílio a esses irmãos menores, que em que pese não haver consanguineidade, né, porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, não, eu protejo, eu defendo aquele que eu tenho relação de consanguinidade, mas essa relação de sangue, ela é muito, como se diz assim, muito, muito simplória quando a gente pensa em amor universal, né? Se a gente for pensar em defender ou em proteger só aqueles que estão no nosso círculo familiar ali, da família orgânica, física, isso seria muito pobre no sentido da proposta do Cristo do amor universal. Então, sim, eles não fazem parte da família consanguínea, mas fazem parte da família que nós elegemos como aqueles que nós amamos, que estão no seio mesmo da nossa família, né, da nossa proteção, do nosso amparo, do nosso respeito. E essa importância do respeito aos nossos irmãos menores, Francisco de Assis nos traz com majestade, né, com grande sabedoria, quando ele conclama a toda a natureza como irmãos, né? Irmã Sol, hoje é Irmã Chuva, né? Irmã Chuva, todos os irmãos que estão ali conosco, né, ao lado dele, como irmãos que estão nesse processo evolutivo que todos nós fazemos parte dentro da criação divina, isso pensando em universo, né? De toda a criação divina. E aí vem a parte mais complicada de entender o animal como a nossa família, que é a parte da família espiritual. É porque nessas duas antes foi fácil. Agora, na espiritual, como se dá isso? E aí eu fiz até uma consulta ao Pedro, e a gente vai falar, o Pedro que vamos colocar assim, que é a nossa referência em questão de animal e espiritualidade, e vai ter até um curso. Sim. No intervalo a gente vai fazer o convite. E ele trouxe uma ideia bem interessante que a gente vai raciocinando e entende. É muito complicado falar de família espiritual dos animais, num primeiro momento, porque os animais estão num nível diferente da gente. Né, como a gente falou, ele ainda está desenvolvendo os sentimentos, desenvolvendo a razão, e cada animal no seu grau, e a gente vai analisando isso, observando justamente eles. Então eles ainda estão amadurecendo isso. Então deles para nós fica mais difícil a gente ver essa reciprocidade. Embora muitas vezes a gente entenda que tem essa reciprocidade, mas ainda é muito simples, né, ainda está desenvolvendo isso. Porém, de nós para eles há esse sentimento. E como o Fernando disse, os laços de amor não são rompidos. Então, a gente tem que entender que dificilmente eles vão continuar conosco no plano espiritual, porque os animais, embora mantenham a sua individualidade, eles têm um sistema de evolução diferente do nosso. Então, eles não fazem parte da reticidade.
embora eles também fazem parte do mundo espiritual, eles não estão ali resgatando como nós. Eles estão ali nos auxiliando, continuam nos auxiliando do lado de lá. E muitas vezes eles reencarnam mais rápido porque a evolução é diferente. Então eles não vão estar conosco. Porém, esses laços de amor serão mantidos. Né? Assim como a gente falou na nossa família espiritual há diferentes níveis, né? Pode ter um mais evoluído, um menos evoluído, por que não pode ter também os animais? Eles não conosco, mas com aquele laço que a gente nutre por eles ainda próximo. Então é muito complicado dizer se eles farão parte da nossa família espiritual, mas que a gente desenvolva por eles o afeto, o amor, porque esses laços são mais duradouros e podem, no plano espiritual, refletir de alguma maneira. Bom, voltando aqui às nossas perguntas, a gente está falando hoje sobre família e perdão, e agora eu vou perguntar ao Fernando. Fernando, isso é uma pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo agora, né? Por que encontramos tanta dificuldade dentro das nossas famílias, né? A resposta a gente... Vamos lá. Vamos lá. Vamos caminhando. A família corporal, nós não encontramos somente os afins. Há também aqueles não tão afins, né? E a encarnação é um aprendizado. Ou afins de uma confusão, né? Afins de uma discussão gratuita. Exatamente. Ou de tirar a paz, né? É. Mas imagina só se você vivesse no mundo que só tivesse Melissa. Deus me livre, coitado do mundo. Não ia dar. Imagina um mundo só de Fredinho, de Fernando. O mesmo filme, a mesma roupa, o mesmo gosto. A gente ia estacionar. Não. Eu não aguentaria viver comigo mesmo mais do que uma semana, porque ia ficar tudo igual. Então a gente tem que levar isso com mais leveza. É fácil? Não. Mas essas diferenças, elas existem para nos exercitar. Uhum. Não adianta você falar de perdão se você não tiver a quem perdoar. Não adianta você falar de paciência se não tiver alguém difícil do seu lado para te exercitar a paciência, né? Agora a gente tem que ver o outro lado da moeda, porque nós também podemos desafinar. Agora, que desafinemos para o bem, né? Que a gente quebre um pouco aquela moral familiar para o bem, porque tudo muda. Uhum. Falam que as pedras não mudam. Mentira. O processo de erosão, das chuvas, dos ventos, mudam as pedras também. A gente não vai mudar. Então que a gente mude para melhor, que nós sejamos renovados no bem. Agora, mudando atitudes e comportamentos, isso gera conflitos também. Viver encarnado é viver em aflição. Não foi o Cristo que disse que no mundo tereis aflições? Então nós não estamos aqui de férias. É verdade. Agora, como é que a gente pode explicar isso? Então reencarnamos na família corporal para aprendizado, para viver com os diferentes. Nós reencarnamos também em divergências de resgate. E há problemas de sintonias com quem você tem um resgate. Há certas dificuldades. E é na família corporal que nós temos a oportunidade de transformar o diferente no igual, né? Agora, também há a nossa mudança. Quando nós renovamos alguns conceitos, obviamente que esses conceitos vão se chocar. Uhum. Né? E dentro desse contexto nós podemos nos tornar ovelhas negras, às avessas. Jesus não foi perseguido por fazer o bem? Não foi incompreendido? Então fica essa ideia. Família corporal é um lugar de dificuldade, sim. Mas se formos nós o motivo, ou se nós nos sentirmos incomodados, seja pelo bem. Que a gente não deixe de praticar o bem. É o que Paulo nos falava, vencei o mal, combatei o mal. Mas você só vence o mal com o bem. Uhum. Não com discussões, não ficando afim de conflitos, né? É verdade, e aí fica esse desafio, né? E Fred, algumas pessoas se sentem deslocadas na família em que se encontram matriculadas, né, para esta encarnação, né? Se sentem, como o Fernando falou, as ovelhas negras, né, as ovelhas desgarradas, ou seja, perdidas ali no meio, né, o peixe fora d'água, né? Como lidar com isso? Bom, outra questão, né, vamos aos poucos. Vou falar de uma maneira mais geral. O Fernando fez um mais, né, individual e vai falar até de Jesus. Então, né, e também puxando um pouquinho a dificuldade, mas também somos difíceis, né? Nós individualmente. Eu acho que nisso também cabe muita dificuldade que encontramos em família. Não sabemos ser maleáveis e aprender a conviver. Né? Numa dessas leituras eu não lembro
principal livro, fala que a gente só vence uma dificuldade se dela a gente tirar um aprendizado. Então, vamos tentar aprender com a nossa família, né? Não só aturar e aguentar. Porque isso não vai tirar a gente não vai tirar o aprendizado disso, e posteriormente a gente vai vir a ter esse aprendizado de novo. E aí, como eu falei antes, então se eu aturar na próxima encarnação, eu não vou ter que aturar esse parente mais. Talvez não ele, que vai ver ele aprendeu e seguiu. Às vezes um pior, né? Então, e não é o fundamento, né? O ensinamento não é esse. O fundamento é a gente aprender a conviver com todos e querer eles próximos da gente. Então, isso que a gente tem que buscar desenvolver em nós. Não aturar e aprender a conviver para afastar, mas aprender a conviver para aproximar, para trazer ele para junto de nós. E aí, tanto aqueles que não são tão afins, como aqueles que são afins, porque mesmo amando e com uma relação muito próxima, a gente tem as nossas diferenças. Sim. Porque é isso como o Fernando disse, a gente tem que viver com o diferente para a gente ir nos moldando e auxiliando o próximo. Então, mesmo aqueles da nossa família espiritual, não é só amor. Na verdade, é só amor. Mas não é basicamente só nisso que convive a convivência, né? Convivência tem o respeito, né? A gente ama muito alguém, só que ela tem a diferença dela e uma dificuldade em certo ponto que nos desagrada. Então, o amor vai nos auxiliar a conviver com aquilo, mas que a gente aprenda a dificuldade dela é por causa dos erros dela ou por causa dos nossos erros? Né? A gente também tem, na verdade, a gente tem que olhar mais para nós, né? Para o que a gente contribui para com o outro. Então, a gente tem que ir se modelando, aprendendo a ter mais paciência, a desenvolver todos esses sentimentos. Mas, às vezes, né, por vontade divina e para nosso aprendizado, que é sempre necessário, a gente vai estar incluído num núcleo familiar muito diferente do nosso. Seja por bem, seja por mal. A gente, a caso de um espírito mais evoluído num meio mais conturbado e ao contrário, no meio mais evoluído um espírito mais problemático, que ainda tem muito a aprender. Então vai criar esse ambiente de exclusão, de sentimento que não pertence àquele meio, e às vezes até na própria evolução nossa, né? A gente tá bem com a família, só que a gente vai aprender novos conceitos, sempre buscando o bem, mas a gente veio meio deslocado, falou, eu estou aprendendo isso, mas isso está mais me afastando do que me aproximando da minha família. E isso a gente tem que fazer uma análise interna. A gente está desenvolvendo bem? Se a gente está desenvolvendo bem, embora esse sentimento possa parecer antagônico, que a gente continue. Que futuramente isso vai parecer melhor e a gente vai entender e vai aproximar pessoas que também visam bem. Agora, se a gente está no mal, que a gente reforme essas atitudes. Porque o mal vai sempre afastar. O bem, embora tenha uma falsa impressão de afastar, na verdade ele está sempre aproximando. Vai aproximar pessoas boas e aquelas que estão com uma atitude negativa vão ver em você um exemplo e com o tempo também irão se aproximar. Fernando? Então, a gente tem uma parte muito importante hoje para falar do perdão. Pena que o nosso tempo seja tão curto, né, Melissa? Verdade. Mas eu vou tentar dar uma encaixada aqui em tudo. Qual que é esse conceito da ovelha negra? A gente tem um conceito muito pejorativo, né? Então vamos falar da ovelha negra às avessas. É traduzida muitas vezes numa transformação individual, que te torna um diferente dentro daquele grupo, dentro daquele contexto. E isso gera algumas consequências e a pessoa tem que estar preparada para isso. Por exemplo, uma aparente solidão, uma aparente sensação de incompreensão, de não estar inserido no ambiente familiar. Porque você muda hábitos velhos, e mudar hábitos velhos é uma quebra de paradigmas. Essa quebra de paradigmas são as nossas verdades relativas que vão sendo substituídas ao longo da vida. O Fernando de 10 anos atrás não adota as mesmas verdades relativas, os mesmos paradigmas do Fernando de hoje. E tenho certeza que a Melissa de 20 anos atrás também não, o Fredinho de 30 anos atrás também não. Nós vamos mudando.
30 anos atrás o Fred não estava nem encarnado, né? Não é possível, você tá novo assim? Então, eu acho que exagerei. Eu denunciei a nossa idade aqui. Mas tudo bem. Gente, não tô tão velho. Vai. E isso, gente, gera dor. Isso gera dor. Agora, vamos lá, a gente está falando de ambientes familiares. Um grupo de amigos é um ambiente familiar? E você tem os mesmos amigos de 20 anos atrás, de 10, de 15, de 30? Talvez sim, talvez não. Algumas coisas mudam. Às vezes você já não está tão compatível mais com as noitadas, às vezes são as bebidas ou o tipo de assunto. Ou seja, algum paradigma em você foi quebrado. E é o que a gente roga, que se for quebrar, que quebre para melhor. Né? E o que caracteriza um agrupamento social? E a família é um agrupamento social. A família mesma, ela tem um conceito que muda ao longo do tempo. A família de Abraão não é a mesma de hoje. Abraão vivia com várias mulheres. Hoje isso não é possível. Mesmo porque, coitado do homem, ele infarta. A mulher hoje está muito mais ativa. A mulher hoje, as coisas se inverteram, né? A mulher hoje trabalha. A minha mulher muitas vezes manda eu fazer as coisas. Então, até o conceito de mulher da época de Abraão mudou. Então, tudo muda. Então, a gente tem que pensar em mudar também. Mas uma coisa não muda. Que o que torna um grupo social forte é a coesão de ideias, de costumes, de hábitos. E quando você começa a se tornar um diferente, isso enfraquece, isso divide as ideias do grupo. E isso faz de você um transgressor. Você sendo um transgressor, aquele grupo começa a te ver como um diferente. São críticas ácidas. Isso gera sofrimentos, gera brigas dentro de casa, dores psicológicas. Muitas vezes você tem que procurar até mesmo um psiquiatra, né? Isso pode desaguar em depressões. Então, são esses os problemas que às vezes nós nos tornarmos uns diferentes irão gerar conosco. E até os dias de hoje, seguir o Cristo, por mais estranho que pareça, é uma transgressão. Nós ainda somos muito mais seres da divisão, seres que espalham, do que seres que ajuntam. A ponto do nosso mestre nos dizer em Mateus que não julgueis que vim trazer a paz, mas a espada. Vim colocar em dissensão o homem contra a sua família. Mas o Cristo é pela ética da vida, do amor. Essa espada é para matar alguém? Não. É para cortar os seus velhos hábitos. É para transformar você. E isso muitas vezes vai gerar um conflito dentro da família. E aí o que o Fredinho já adiantou, nesse contexto, então, Jesus seria uma ovelha negra? Eu pergunto, quem foi que gerou ódios por falar de amor? Quem foi incompreendido até mesmo pelos irmãos de sangue? Quem sofreu perseguições? Quem no momento crucial foi colocado ao lado de Barrabás para escolherem quem eles livrariam da crucificação? E quem que os judeus livraram? Barrabás. E quem que era Barrabás? Barrabás era ladrão, era mentiroso, era um assassino, a tal ponto de que nem mesmo os judeus gostavam de Barrabás. Mas insuflados pelos fariseus, por aqueles que ditavam as políticas, que pensavam, livraram Barrabás e crucificaram Cristo. Existe ovelha negra maior do que o Cristo? Não existe. Tudo porque ele era um diferente. E até hoje as ideias do Cristo são revolucionárias. A gente está falando de família espiritual. A gente está tentando entender isso até agora. Cristo falou de amor, mas que amor que a gente entende? O amor dos poemas, o amor lascivo, o amor posse que levou Maria e os irmãos de Jesus a quererem prendê-lo? É esse o amor que a gente entende ou o amor do Cristo? Esse amor revolucionário que faz você perdoar. Esse amor revolucionário que faz você ser resignado, que até hoje no mundo nosso é tido como sinal de fraqueza. Ah lá, o sujeito ofereceu outra face, foi agredido, não revidou, está querendo perdoar a pessoa que o xingou. Isso ainda em muitos locais é visto como sinal de fraqueza.
Às vezes até a família critica. Ué. Às vezes você tem um irmão que está brigado com uma pessoa, você vai lá conversar com a pessoa, seu irmão acha ruim contigo, você não está vendo que eu briguei com ele? Você não está assumindo a minha dor? Né? Então é esse contexto do amor no mundo como o nosso, de provas e expiações, ele é uma transgressão muitas vezes. E a gente vai ver aqui no perdão que muitas vezes esse convívio com a família também pode nos machucar e que é necessário dosar um pouco, dosar a pílula. Você tem que amar, você tem que conviver, mas isso não significa que você tem que se traumatizar. Mas sim perdoar, respeitar e estar sempre disponível para fazer o bem. Pois é. E aí, Fred, como que a gente pode então contribuir para a harmonia no nosso lar? Bom, complicado, né? Mas é mais, né, tão complicado assim, é simples. Só é difícil, né, que a gente coloque em prática. E aí quando o Fernando diz, né, das ovelhas negras, então fica aí o convite àqueles que por muitas vezes não são compreendidos por atos bons, né, por, você é muito bobo, tá muito bonzinho. Tem sangue de barata, né? Lógico que, né, que você tenha consciência também dos seus direitos, né? Se a pessoa está ultrapassando os seus direitos, que você também saiba se impor e se proteger. Mas se você está em práticas boas, continue, né? Persevere nesse seu modelo de vida, nessa sua prática do bem. Mesmo que muitas pessoas te julguem ao contrário, persevere, porque você está no caminho bom, né? Então que você persevere nisso. E eu vou trazer uma mensagem que ela nos traz muito sobre o que podemos fazer em família. É uma mensagem da Teresa de Brito, do livro Vereda Familiar, que é a psicografia do nosso irmão Raul Teixeira. Eu acho que está bem resumido e fala muito bem o que a gente pode fazer em família. Ansiando por crescer na convivência com os ideais enobrecidos dos espíritos luzeiros, aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente, para o bem geral. Faça o possível para não cobrar afeição dos amores ou reclamar consideração, que talvez você ainda não tenha feito, nem esteja fazendo nada por merecer. Dedique-se a agradecer as coisas mínimas com as quais seja beneficiado em casa, e a ser gentil com os entes queridos e com os auxiliares domésticos, presenteando-os com a sua alegria natural, com a sua fraternidade, sem a hipocrisia que envenena a linfa da vida. Se é correto que no ambiente do lar você tem o território livre para que se mostre como é, para desenvolver-se, não se pode olvidar, entretanto, que não cabe aos outros suportar seus impulsos negativos ou sua desastrosa invigilância, por fazerem parte de sua equipe doméstica. Então, aqui ela traz uma reflexão bem ampla, né? Mas principalmente um convite à conversa sincera com aqueles que a gente tem uma dificuldade, e sempre na paz, né? Não uma discussão, né, ferrenha, mas uma conversa, tentar buscar um ponto de equilíbrio, tentar conviver com a diferença, porque você não vai mudar o outro, mas você pode se mudar. Às vezes uma cobrança excessiva na mudança do outro não parte de uma mudança própria, né? Queremos que o outro mude, queremos mais amor do próximo, mas a gente está retribuindo com o quê? Com cobrança? Eu quero que alguém me ame, mas em vez de eu amar aquela pessoa, eu só cobro. Então, né, vamos então amar o outro para que ele também ame. E muitas vezes a gente entende, eu acho, o amor de uma maneira errada, querendo do outro a nossa maneira de amar. E às vezes a maneira de amar e de demonstrar o amor do outro é diferente. Às vezes o máximo que ele consegue nos amando é conviver pacificamente. O máximo, ele não vai conseguir demonstrar o amor com mais afeição, com mais carinho, porque ainda ele não consegue externar aquilo. Que a gente compreenda o amor nas pequenas coisas. E aí, para a gente finalizar, já chegando no nosso horário aí, Fernando, de uma forma sintética, estar em família seria um convite, então, para exercermos, trabalharmos o perdão.
Porque se a gente for parar para pensar, sem o perdão não existe convívio social algum. Você não consegue ser mãe, você não consegue ser irmão, você não consegue ser empregado, você não consegue ser o chefe de uma empresa. A sociedade falha. A todo momento nós temos que perdoar. O perdão não tem nada a ver com aquele verniz social de você mostrar um sorriso amarelo. Perdão também não significa que você tenha que conviver com quem está te ofendendo reiteradamente. Nós temos o direito de nos preservar. Isso é muito importante. Tem gente que acha que perdão é conviver, ser reiteradamente abusado, espoliado. Depende do nível espiritual de cada um. Tem gente que consegue ir mais, tem gente que consegue ir menos. Mas é o nosso direito e dever também manter a nossa rigidez mental, sem nunca negar o apoio. Jamais, né? Bom, chegando ao final do nosso programa, né, o horário não nos permite continuarmos, ainda teremos muito assunto pela frente, mas agradecemos ao Fred e ao Fernando por trazerem esse tema família e perdão, tão necessário para nós. A gente espera que tenha conseguido passar para os nossos ouvintes um pouco, né, de auxílio para os desafios da vida familiar. Agradeço a participação de vocês, a audiência. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.